Amém, meus amados, bom dia, paz do Senhor. Passando para deixar aqui um versículo para os irmãos, uma oração para começarmos o nosso dia, né? Na presença do Senhor. É necessário, irmãos, que tenhamos Deus, que tenhamos Jesus, para que as coisas dêem certo. Muitas das vezes, você tem coisas grandiosas à sua frente. Muitas das vezes você tem tudo para ser feliz, para conseguir a felicidade. Mas você não encontra, você não tem, você não consegue ver, você não percebe. Porque o que você precisa mesmo é de Jesus, o que você precisa mesmo é de ter Deus. Eu quero deixar para você um versículo que vai falar sobre o que eu estou falando com você. No livro de Atos 3 e 6. Disse assim, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Irmãos, sentado à porta do templo, né, estava ali aquele cego para pedir esmola. Todo dia era colocado aquele cego ali, porque ele precisava de sobreviver. Ele não conseguia, né, trabalhar. Naquele tempo não tinha aposentadoria, não tinha, né, um benefício para a pessoa, né, deficiente. Mas aquele cego, ele precisava viver. Então todos os dias alguém o colocava ali para pedir esmolas. Mas um determinado dia, aquele cego, ali estando sentado, passou Pedro e João. Então, irmãos, aquele cego disse para ele: dá-me uma esmola. E Pedro se incomodou com a situação daquele cego. E Pedro, no momento, Pedro não tinha nada, né? Às vezes alguém chega para nós, irmãos, necessitado. E o que precisamos, às vezes você não tem condições de ajudar a pessoa no momento. Às vezes é a permissão do Senhor para que você ore. Porque olha a situação de Pedro. Pedro estava andando. Pedro também estava, ou seja, na obra missionária dele, evangelizando. Pedro também estava em uma situação em que poderia ser que as outras pessoas estavam ajudando. Mas Pedro, ele tinha o suficiente para que outras pessoas pudessem o ajudar, porque Pedro tinha Jesus. E quando a gente tem Jesus, irmãos, quando a gente tem Deus, ele prepara tudo para nós. E Pedro, ele confessou ao cego: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Ele não tinha também nada. Mas ele tinha o especial. O que tenho te dou. Levanta e anda. E aquele cego ficou curado. Muitas vezes, irmãos, você não precisa mais de coisas de financeiras, você está com tudo, mas você não consegue ver, porque você não tem Jesus, porque você não tem Deus, porque a partir daquela hora aquele cego ficou curado. Qual seria melhor? Aquele cego ganhar uma vida inteira de bens financeiros, de comidas para comer,
e continuar cego e não poder ver a luz do dia? Qual seria melhor? Ou ele ter Jesus, conseguir andar com seus próprios passos, poder trabalhar para se alimentar? Quantas pessoas aí que enxergam, mas não têm coragem, mas não trabalham, mas reclamam de tudo. Tem uma vida maravilhosa, mas vive reclamando de tudo. É um cego que não consegue ver a felicidade. Porque não tem Jesus, porque Jesus, ele não habita no meio de reclamações, de murmurações. Deus, ele ficava triste com o pessoal lá do Egito, quando eles começavam a reclamar, eles o castigavam. É necessário sermos gratos. É necessário levantar o nosso dia feliz, alegre. Se você ainda está com sono, não reclama, mas fica em silêncio com Deus. Eu acredito, irmão, que se você levantar da cama ainda com sono e começar a dar glória, cantar um louvor no seu coração, na sua mente, dobrar seu joelho e orar, abrir a palavra e começar a meditar, eu acredito que logo passa e você vai ver, olha, passou aquele desânimo. É porque o que você precisa é de Jesus para você ver. Duas situações em que podemos se encontrar. Uma, no lugar de Pedro, quando as pessoas chegarem até você, ofereçam a elas coisas boas, conselhos bons, ofereçam Jesus para ela. Fale de Jesus. Você pode curar alguém com a palavra do Senhor. Há situações em que chegam pessoas perto de mim, irmãos, que tá cego, vendo o mundo como se fosse uma guerra, vendo a vida como se fosse a morte. Parece que já morreu e está no inferno, de tanto que reclama. Quando eu começo a falar com as pessoas, a princípio eu ouço, escuto. Depois eu peço licença e falo, eu posso falar? Então, a vida é assim. Não é do jeito que você está pensando. Eu também um dia, irmãos, não conseguia ver a vida. Eu achava que tudo era ruim para mim. Que o melhor mesmo era tomar um remédio para dormir. O melhor mesmo era levantar e tomar um antidepressivo. O melhor mesmo era dormir, era ficar em casa. Com os braços cruzados, assistir uma televisão, uma novela. Eu vivia a vida de pessoas que estavam fazendo um teatro. Eu passava o dia com aquilo na cabeça. Muitas das vezes você está vendo filme demais, muitas das vezes você está vendo série demais, muitas das vezes você está assistindo muito jornal, muita TV e está com aquilo na cabeça. Está cego espiritualmente. Ocupem o espaço do seu tempo com Jesus. Ou seja, façam as outras coisas, mas tenham Jesus 24 horas na sua vida. Porque você vai começar a ser feliz. Porque você vai começar a ver o mundo de outra maneira. E há pessoas, há momentos em que nos colocamos no lugar de Pedro, daquele cego. Passavam muitas pessoas ricas perto dele. Mas ele não conseguia ver. Ele tinha 2 braços. Ele tinha as pernas. Ele era um homem forte. Mas ele não via, ele não podia trabalhar porque ele não via. Irmãos, olha, ser cego, eu acho que, eu vou falar
é muito ruim. Com certeza, né? Graças a Deus, eu enxergo bem, mas não tem situação. Eu acho que todo mundo fala assim, não existe dor pior do que essa dor. Mas ser cego, irmãos, não poder ver, depender assim de alguém, ter que acreditar em alguém para dizer. Imagina, mas a pior cegueira, irmãos, é aquela que você não quer ver. Você não quer buscar Jesus. Você até sabe que ele existe. Ele até bate, você até escuta ele te chamar. Mas você não quer escutar, você não quer responder. As coisas à sua volta ocupam o espaço que é de Jesus na sua vida. Aí você encontra-se cego. Aí você começa a murmurar, começa a reclamar. Mas porque você não deu lugar para Jesus. Irmãos, outro dia eu vi um casalzinho feliz da vida empurrando um carrinho de reciclagem na rua. Mas tão feliz, irmãos. E eles conversavam, eles dialogavam, eles falavam, né? Se abraçavam. E estavam felizes. E quantas pessoas, irmãos, que têm a vida melhor, que tem mais facilidade para conseguir as coisas e fica aí reclamando da vida. Porque esse emprego tá ruim. Porque essa vida é chata. Porque esse almoço de hoje é o mesmo de ontem. É porque não tem Jesus. Porque a hora que tiver Jesus, vai entender que tá maravilhoso. Ô irmãos, porque tudo com Jesus é bom. Você pode ter, irmãos, tudo, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. E você tem que se esforçar para encontrar com Ele. Não importa o que te aprisionam. A mulher do fluxo de sangue, ela foi ao encontro de Jesus. Ela saiu escondido e foi. Ela teve medo a hora que ela tocou em Jesus e foi curada, porque ela não podia sair daquele lugar. Porque ela era considerada impura. Ela não podia entrar em ambientes com pessoas. Às vezes é necessário você quebrar regras para você ter Jesus. Ai, Rosa, mas é uma regra que é uma lei que eu tenho que quebrar. Não, é dentro de você. Dentro de você. Mas se eu for para a igreja, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, eu tenho que parar de usar isso. Porque lá naquela igreja não pode. Não, você tem que quebrar, irmãos. Você tem que quebrar isso dentro de você. Vai melhorar, a situação vai melhorar, digo isso por mim, irmãos. Amém? Eu vou orar por você, querido, e por mim, né, para nós começarmos o nosso dia bem. Querido Deus Pai, soberano e eterno Deus, nesta manhã, Pai, Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa ao Senhor, os nossos filhos, Pai, marido, Deus, esposa, mãe, pai, toda a família, Senhor, os vizinhos, ó Senhor, para que o Senhor venha, Jesus, abençoar a vida de cada um. Porque, Jesus, o mundo à nossa volta influencia o nosso bem-estar, Senhor. Porque Pedro, em volta daquele cego, o transmitiu, Pai, uma coisa maravilhosa. Então podemos sim, Senhor, transmitir coisas boas, passar coisas boas. Ambientes ruins, Senhor, também contagia. E que o Senhor afaste dessa pessoa, Pai,
outras pessoas negativas, ou que o Senhor dê a ela a capacidade, Jesus, de, Pai, de ser luz, de clarear esse ambiente escuro que está perto dela, Deus. Ó, Pai. Deus, eu sei que há alguém que precisa dessa oração. Porque de mim mesmo, Senhor, não sairia uma palavra, eu não ensaiei nada para estar aqui, Senhor. Mas o Senhor sabe o destino dessa oração, Deus. Pai, essa pessoa que levantou e a casa dela está uma guerra, uma confusão, Senhor. Nada está no lugar. Ela olha Jesus e não consegue encontrar nada dentro dessa casa, Senhor. Oh, Deus, parece que ela está no inferno sem estar. Pai, eu te peço a luz do Senhor nos olhos dessa pessoa. Assim como o Senhor fez aquele cego enxergar, Pai. Faça com que essa pessoa possa ver. O que tiver em oculto, escondido. O que tiver, Senhor, travando a vida dela. Para que o Senhor a ensine a acreditar, a crer, a colocar o Senhor na vida dela. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meus amados? Vocês não é obrigado a se inscrever. Eu não peço ninguém para dar like, para me seguir, porque vocês têm que seguir é Jesus. Todos os dias eu digo isso, irmãos. Mas fiquem à vontade. Se você se inscrever, vocês vão receber a notificação dos próximos vídeos. Mas você não é obrigado. Você pode clicar lá no meu nome também, que você vai conseguir ver se tem o vídeo novo. Amém? Você não é obrigado a compartilhar, tá? Mas se você saber ou entender ou souber que alguém está precisando de ouvir uma palavra dessa, né? E quiser enviar por livre e espontânea vontade, você pode fazer isso. Mas para você receber, você não precisa de mandar para alguém, tá, irmãos? Porque eu já declaro a sua vida abençoada agora. Amém? Deus te abençoe e fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus.